Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pod Café Podcast, nesse especial que nós fazemos, que é Pergunte ao Profissional, sempre aqui com as minhas amigas advogadas. E hoje trocou a dupla. Sempre eu tenho aqui a Marina. Né? Os primeiros 2 meses foi a Marina e a Mariana. Eu até me confundo, se eu errar, tu me ajuda aí. Marina e a Mariana. Mês passado, a Marina, ela fez perguntas junto comigo, em vez de responder. E hoje ela mudou de dupla. Hoje é Marina e Maria. Ela tá acertando a dupla sertaneja dela aí, ver qual nome fica melhor. Então, eu tô recebendo hoje aqui, né, a Marina e a Maria. Como é que tá, Maria? Tu é novata aí? Tá, é novata e tá com vergonha. Vamos fazer tu falar. Pois é, tô debutando aqui no podcast. É um prazer, uma honra. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Maria Eduarda, sou advogada, já formada há 5 anos, especialista em família e sucessões, e ao convite da minha colega desde o colégio, venho participar desse podcast. Ah, legal. E a Marina tem que se apresentar também de novo. Bom, olá, pessoal, é um prazer enorme, né, estar produzindo esse podcast ao lado do Maicon. Por sinal, esse especial que a gente está apresentando é de Dia dos Pais, então feliz Dia dos Pais, Maicon. Obrigado. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Marina Halter, eu sou advogada civilista com ênfase em família, sucessões e contratos. E hoje a gente vai tratar, então, sobre o direito dos pais, sobre o caso da Larissa Manoela, que hoje tá polêmico. Que abalou o Brasil aí nesse último domingo aí do Dia dos Pais. E é isso. Espero que a gente tenha uma ótima conversa, enfim. Hoje é meu primeiro Dia dos Pais, com meu filho. No outro, ele estava na barriga da minha esposa. Agora, então, o Dia dos Pais passou agora no domingo. Foi um dia muito especial para mim, né? Sim. E temos aqui o Elias, que também é pai. Não sabia. Pai, tem um filho de 2 anos já, o Lucas. E nós vamos falar. Então, hoje está polêmico, pessoal. Hoje nós vamos falar que, além das perguntas que nós temos, nós vamos falar de Larissa Manoela. Nós estamos igual o programa de fofoca aqui. Nós vamos falar de Larissa Manoela e tem tudo a ver com os assuntos que eu levantei aqui nas últimas entrevistas. Então vamos conversar aí a respeito disso, né? Quem não assistiu o episódio anterior, assiste, que daí já vai saber de boa parte da história. Que a gente falou sobre direito do trabalho e aí nesse ponto a gente falou sobre trabalho infantil, enfim, sobre essas questões. Sobre essa questão das crianças que são artistas, né? E Exato. podem trabalhar, o porquê que elas podem trabalhar, né? Então tá, gente, nós vamos ir para a primeira pergunta, né? Lembrando que sempre essas perguntas não foram inventadas na nossa cabeça, nós estamos respondendo caixinhas de perguntas, então são dúvidas de vocês que nos assistem aí e a gente vai responder. E a primeira pergunta é se é sempre o pai que tem que dar a pensão alimentícia e se essa pensão alimentícia sempre é 30% do salário. Não é sempre o pai que tem que dar a pensão alimentícia. Cabe salientar aqui que a pensão alimentícia, ela é baseada nos custos que a criança tem para sobrevivência e é dever dos pais, de ambos os pais, sustentar, prover esses custos, né? Então, o que acontece é o seguinte, ela não tem a ver com a guarda, mas sim com a moradia fixa de quem está residindo com a criança. Então, se é a mãe que detém a moradia fixa da criança, é o pai que vai pagar vai pagar a pensão alimentícia. Mas se é o pai que está residindo com a residência fixa da criança, é a mãe que vai pagar a pensão alimentícia. E aí o que acontece é o seguinte, que como não tem a ver com a guarda, tanto o pai quanto a mãe podem, então, exercer a guarda e aí a criança morar, então, fixamente com o pai e aí a mãe pagar. Não tem problema algum. E aí, com relação a ser 30% do salário, também não é verdadeiro esse fato, porque o cálculo da pensão alimentícia ela é calculado no trinômio necessidade, proporcionalidade e possibilidade. Ou seja, tu tem que pegar e comprovar os gastos que a criança tem no mês e aí juntar isso e aí ver a possibilidade que o genitor ou a genitora tem de pagar esses custos. Lembrando que é sempre assim. O genitor ou a genitora que ganha um salário maior vai prover mais para a criança e o que recebe um salário menor vai prover menos. Mas aí se faz essa análise e aí, em comparação, a proporção desse salário é que vai resultar no valor, então, que a criança vai
necessitar. Daí pode variar, não Tá, vai e ser sempre existe, por 30%. exemplo, um máximo? Não existe um Tipo assim, máximo. no máximo tantos por cento. Não existe o máximo. Só que assim, tu não pode passar, por exemplo, da metade do salário do genitor ou da genitora. Sim. Não pode. Tem, Então 50% é o máximo. não necessariamente 50%, mas tem que ver. É que assim, realmente tem que balizar pelo. Sim, entendi. pela- Tem que fazer esse equilíbrio esse entre todas equilíbrio, essas, exato. esses 3 pontos Porque, que tu por falou. exemplo, 30% de um salário mínimo, por exemplo, é muito pouco. E 30% de um salário milionário é muita coisa. Sim. E não necessariamente a criança vai precisar de tudo isso Sim. na vida, durante a vida que ela tá, Claro. no estado que ela se encontra, né? É que eu acho que E às vezes pode até faltar, né? essa consciência, por exemplo, na minha cabeça, sempre, acho que a gente já comentou uma vez, né? Na minha cabeça sempre tinha essa coisa, não, é 30%. Não sei se é ok. Mas é porque o que eu acho, né? Eu acho que na maioria das pessoas, geralmente quem fica com a criança é a mãe. Eu acho que não Sim. sei se vocês. Eu acho que na maioria dos casos a mãe é que fica com a criança. E na maioria das vezes ninguém ganha muito bem. Então geralmente se estipula uns 30%. Eu acho que isso acabou caindo no consciente comum das pessoas, assim, né? Exato, realmente, é uma praxe comum, mas que Mas é um que- mito. É mito, eu acho que exato. eu acho que se, Achar que é regra. eu acho que é um mito que se criou em cima da maioria, porque é o que acontece na maioria das pessoas, então no consciente das pessoas ficou isso como regra, né? Exatamente. Então, Exato. tanto que, assim, alguns casos que eu já vi de separação e alguma coisa, a mãe já diz, não, é 30%, porque na cabeça das pessoas Aham. é isso, né? Então, Exato. sei lá. E é bem como tu falou, como acaba na maior parte das vezes a mãe ficando com a criança e acaba também o pai pagando a pensão. Então, por isso que também tem esse senso comum de que é só o pai que tem que pagar. Eu não lembro de nenhum caso que eu conheci na minha vida de que a mãe pagava pensão pro pai. Eu não lembro. Isso Não até é uma das coisas que a gente vai tratar nas outras perguntas. É, Porque isso. Temos que desmistificar. eu não lembro mesmo de nenhum caso assim, né? Sim, eu até convidei a Maria Eduarda nesse episódio pra gente também desmistificar um pouco essa questão. Porque tu paga que- pensão pra alguém. Não. Mas é de que os pais, digamos, são maus cuidadores, sim, né? sim, Na entendi. realidade, a gente sempre teve pais maravilhosos. Então, a minha escolha realmente foi trazer ela pra gente também trazer um pouco das nossas vivências, assim, pra cá. Show de bola. Então tá, acho que ficou bem claro aí. Vamos pra pergunta 2, que tem um link com a 1, né? Acho que é praticamente uma continuidade, né? Até que idade tem que dar pensão? É possível modificar o valor da pensão alimentícia? Como proceder? Então, a pensão, ela é obrigatória até os 18 anos. Mas se a criança, ela tem necessidade de estar prestando um vestibular, cursando uma faculdade particular ou entre outras necessidades, sim, pode haver o pagamento da pensão alimentícia até os 24 anos. Tá. E é obrigado isso? Essa criança, a criança não é criança, né? Mas se a pessoa está fazendo faculdade, Sim, aquele que tem paga a que- pensão sim. é a. Tem que comprovar a necessidade. necessidade, mas digamos que ela vai entrar para faculdade agora e ele pagava a pensão. E aí esse ano ela tá entrando na faculdade, vai ter que Vai aumentar, majorar a pensão, tem justamente que pelo continuar- fato da faculdade E particular. o limite é 24 anos aí também. Com a necessidade. Senão a não. pessoa estuda até os 45 e o pai tem que pagar a pensão. Não, assim, jurisprudencialmente falando, a gente tem até os 24, assim, dá pra estender um pouco mais, mas aí tu vai realmente ter que comprovar a necessidade, né? Tem Sim, gente sim. que também termina a faculdade depois, né? Ou o curso tem mais anos de duração. Tem Sim. medicina 6 anos, se eu não me engano, salvo engano, né? Sim. Então, às vezes, E tu até estuda, passar, até passar, fazer um Sim, vestibular e passar, então tem todas essas variáveis. É que assim, né? Se a gente for pensar no ideal, né? No ideal seria o quê? Um pai que, tá, beleza, a gente se separou e tal. Mas beleza, né? O meu filho e minha filha, ou um pai ou uma mãe, né? A gente acabou de falar que não é só o pai, viu? Que na cabeça tá o pai, um pai ou a mãe. Beleza, eu tenho condição, meu filho vai estudar até um pouco mais, eu vou continuar ajudando. Porque tem Claro. pais que ajudam o filho, mesmo não sendo pensão. Mas aí tem pai. Esse seria o ideal, seria o meio lógico até, né? Mas, né, no caso da Larissa Manoela, a gente não duvida mais de nada Pois então. que seja possível, né? Então, a gente. E se é possível modificar o valor, né? Tu falou que Sim. conforme essa demanda Aham, pode. Exatamente.
conforme a necessidade da criança, nós podemos modificar através de uma ação de revisional de pensão alimentícia, em que pode se requerer a majoração ou até mesmo a redução. Porque, de repente, a criança ela não tem mais essa necessidade de ganhar o valor que ela recebe, então também pode-se ver a possibilidade de redução. Tá, vou fazer uma pergunta para ver se vocês têm essa informação, ou se isso é mensurável ou não, né? Qual a porcentagem, ou se existe isso, de pessoas que, por exemplo, assim, um filho que entra na justiça para requerer uma pensão de um pai ou de uma mãe, porque isso não foi acertado de forma amigável, assim, né? Isso é comum, assim? É comum, claro, mas eu não consigo te mensurar em porcentagem. Mas né? é comum, assim? Não, claro, é super comum. É super Sim. comum. Provavelmente de um pai ou uma mãe que não foram tão presentes e o filho quer aquilo só como direito dele, não? Exato. E não só isso, às vezes também é a própria mãe que entra na justiça, né, representando a criança, né? Porque o pai se separou, saiu de casa, enfim, aí não foi estipulada essa questão da pensão alimentícia para a criança e ela precisa do dinheiro, né? Porque antes eram 2 pessoas sustentando, agora virou uma só, então aí a mãe entra na justiça, né? Enfim, é aquela situação que eu te falei, quem está com a moradia da criança, né? Quem está representando. Mas também tem uma coisa, tem muitas mães que reclamam que a pensão está atrasada. Mas, no entanto, o acordo que elas fizeram com o genitor foi verbalmente. Então, de nada adianta. Exato. Tu ajuizar uma ação de execução de alimentos porque a pensão está atrasada se ela fez o acordo de pensão de forma verbal. Eu tenho um caso Por isso que é sempre muito importante fazer o acordo. Eu tenho um caso de um amigo que, por exemplo, ele tinha um filho com uma... Acho que eles nem chegaram a ser casados, assim, não me lembro agora. Só que acontece... não, eu não quero que tu me deposite, eu quero que tu me traga aqui o dinheiro, se tu vem buscar ele, tu me dá o dinheiro. Aí, numa certa altura, ela foi lá e foi no advogado, não tá pagando, não sei o que. Eu falei, mano, como é que tu paga um negócio e não pega um... ela tinha um lance meio assim de não aceitar que ele tivesse outra pessoa e tudo mais, e quis em cima... Não, tu tem que pelo menos ter os comprovantes bancários que tu depositou, né? Fazer uma coisa assim que... Né? Principalmente numa relação que não acabou de forma muito amigável, eu acredito que não é melhor. Tem que ter um comprovante, alguma coisa, né? Claro. E na realidade, esses valores que ela disse que o pai não pagou e que eles fizeram um acordo verbal, é que, como a Duda falou, na realidade, não tem como ela cobrar na justiça esses valores que ela disse que ele não pagou, porque não foi acordado. Não tem foi um acordo verbal. Aí só pode cobrar os valores em atraso se tá realmente judicializado, se o acordo foi homologado pela justiça. Aí sim. Caso contrário, não. Ela não tem do que cobrar. Ela não tem o que cobrar. Supondo que o casal se separou e eles conversaram, fazer assim, eu vou te dar todo mês R$500 aí, fechou. E ele ficou 10 anos pagando assim, e se ela for reclamar, não tem, porque não foi registrado isso. Exato. Entendi. Por mais que ela diga, foi pouco, não tem como... entendi. Exato, daí ela vai ter que entrar na justiça regularizando essa situação, seja daí majorando a pensão, enfim, pra regulamentar. Até provavelmente agora pra fixar, né? Exato. Sim. E aí depois ver a questão do atraso. Exato. Entendi. E aí agora a gente tem a terceira pergunta, que também tem a ver com isso, né? Tem a ver... Quase todas têm uma ligação, né? Mas tem a ver com pensão especificamente. Se na guarda compartilhada tem que pagar pensão. Acho que tu podia explicar rapidinho antes o que é a guarda compartilhada, né? Pra contextualizar melhor, né? Então, a guarda compartilhada, né? É quando os 2 pais têm os mesmos direitos com relação a decidir acerca da criança, né? Decidir acerca de que escola a criança vai estudar, o que ele vai fazer, né? Aí o pai, ou tanto a mãe quanto o pai, tem esse direito, né? E a guarda unilateral, na realidade, é só a mãe ou o pai que vão ter direitos sobre essas decisões, né? Não vai precisar pedir autorização pro outro pai, né? Não vai precisar conversar com o outro pai acerca de decisões acerca da rotina do filho. E aí, o que acontece só na guarda unilateral é que o pai ou a mãe que não tiver com a guarda unilateral pode sim pedir informações e prestações de contas acerca da rotina do filho.
mas não vai poder opinar, né, no caso. A decisão vai ficar por conta de quem ficou para aquela pessoa. E na guarda compartilhada, não, é o contrário. Os dois pais podem conversar, enfim, decidir realmente em conjunto o que acreditam ser o melhor para o filho. Como o próprio nome já diz, né? Um compartilhamento de decisões. Então, mas a guarda compartilhada não tem a ver com aonde a criança fica. Ou divide o tempo em cada casa. Não tem a ver com onde a criança fixa, porque aí... Fica, exato. Porque o que acontece? Na guarda compartilhada, tu pode estipular tanto a residência da mãe quanto a do pai como residência fixa, onde a criança vai morar, e na guarda unilateral também. Só que o que acontece? Quando é guarda unilateral, normalmente a residência fixa é de quem tá com a guarda. Mas na guarda compartilhada, não necessariamente. Pode ser a residência fixa tanto na casa da mãe quanto na casa do pai. Ou meio a meio, digamos, uma semana em cada um. Não, meio a meio não pode, porque daí isso se caracteriza guarda alternada e o nosso... Ah, por isso que eu tô confundindo. Eu achei que guarda compartilhada era a mesma que alternada. Não, a alternada nem é prevista na legislação brasileira. A gente nem não pode? Não, aqui no Brasil não. A guarda compartilhada é aquele esquema que normalmente a criança Tem reside... mais a ver com as decisões. Exatamente, exatamente. E a guarda compartilhada é mais aquele esquema que a criança fica residindo fixa numa casa e aí convive com outro genitor ou com a genitora nos finais de semana, ou dias, um dia na semana também, enfim. Entendi. Mas e aí? Sim, daí sobre a questão de pagar. Pensão. Não, na guarda compartilhada, então é o seguinte, como eu disse anteriormente, a pensão alimentícia ela tem a ver com os custos que aquela criança tem de necessidade para sobrevivência. Então, mesmo sendo guarda compartilhada ou guarda unilateral, tem que pagar pensão igual, porque não tem com relação à guarda, e sim com os custos que aquela criança precisa. Entendi. Então, é uma confusão super comum, né? Super comum. Que no caso, de acordo com a necessidade da criança. Exatamente. Não, acho que agora ficou claro. Eu tava na minha cabeça que guarda compartilhada era meio a meio, assim, o tempo também, né? Não é. E muitas pessoas também confundem justamente o nome de pensão alimentícia achando que é só pra comida, né? O pagamento de pensão alimentícia de acordo com o nome. Fala mais perto. E muitas pessoas confundem pelo fato de nome ser pensão alimentícia, elas pensam que é só pagamento para comida. Tá, mas então o nome tá errado, porque se diz pensão alimentícia é só para alimento. Não, é como eu disse, com relação a todas as necessidades que a criança tem, ou seja, escola, atividades extracurriculares, alimentos, etc. O nome deveria ser não pensão alimentícia? Poderia ser outro. Poderia ser. Pensão... Mas justamente por esse nome as pessoas pensam só comida. Que é só comida. Só uma cesta básica pra criança. Exatamente. Tá com frio? Não. Não, eu tô com a impressão que tu tava com frio. Não. Tu vê, isso é importante. Né? Não é pensão alimentícia, é todos os custos que a criança tem. Então, não é só alimentos. Importante. Por isso que a gente falou antes da questão da criança quando vai da criança, do adolescente quando vai pra faculdade, sai do colégio, da majoração da pensão, pelo fato de ter aumentar custos os com gastos. estudo também, colégio, Claro, sim. Aumenta os gastos também. Sim, interessante. E agora essa próxima é interessante também, assim, acho interessante essa questão, né? Em caso de mudança de cidade, estado, não sei se inclui país também aqui, se Sim, pode. Como fica a guarda compartilhada, né? Então, a guarda compartilhada não modifica se o genitor que detém a guarda tiver que se mudar e for uma guarda compartilhada e for justificado essa alteração, sim, ele vai continuar com a guarda. Então, a criança, ela pode, vamos supor, mudar de país. Se for comprovado a necessidade e que vai ser para a criança for melhor isso, então a guarda continua sendo com quem estava detendo. Um dos genitores pode querer o que não está... Ele tem que autorizar também, justamente, porque é uma guarda compartilhada. Tá. Tanto mudar de cidade, tudo, precisa autorizar. Estado, país, tudo precisa de até autorização. os 18 anos. Enquanto tiver a guarda. Sim, até os 18, porque quando a criança, no caso, agora adulto, já faz 18 anos, aí extingue a guarda e o poder familiar. Aí o adolescente pode fazer o que quiser, pode tanto seguir com o pai ou com a mãe, enfim, pode... Mas o outro tem que autorizar igual, se ele não autorizar, dá problema. Sim. Com 18 anos, não Sim, precisa. Com 18 anos, não. Até os 18. Até os 18. Até vou incluir uma pergunta aqui que me veio agora, não sei se ela tá na frente,
ou não, mas aquela questão de que se fala de emancipar, né? A pessoa vai emancipar. Se vai esse lance de emancipar para ela ser como se fosse de maior antes do tempo, né? Perde-se a questão da guarda também? Sim, exato. Quando tu faz a emancipação, perde a guarda daí. Vira porque como se fosse de maior de idade e pode. exato. Tu tá dizendo que ela decide por ela. Só que a emancipação ela só pode ser feita a partir dos 16 16 anos. Tá. Tá. Não sei se estava isso aqui, acho que não estava, né? Não, acho que Não tava. Me ocorreu agora. Até é importante dizer que nessa questão da mudança também, a mudança da criança com o genitor ou com a genitora tem que atender também de forma benéfica os melhores interesses dela. criança. Não podem fazer assim, uma mudança tipo assim, que só beneficia a mãe. O que ficou com a criança arrumou um namorado em outro estado e só vai embora porque quer ir pra lá e Não. sem saber. Daí, Tem que atender A necessidade. a necessidade da criança. Entendi. Interessante. Pergunta número 5, então. Essa 4 e foi bem, bem interessante mesmo. Não que as outras não sejam, né? Essa eu estava curiosa. Por que a mãe tem mais direito que o pai em ficar com a guarda em separação? Então essa é a pergunta que a gente meio que entrou lá no início. Na realidade, não há nenhuma previsão legal de que a mãe possui mais direitos que o pai em ficar com a guarda da criança. É empatado. É empatado. Na realidade, até o Código Civil estipula que, sendo ambos capazes e responsáveis e tendo uma comunicação razoável, o ideal é que seja estipulada a guarda compartilhada para ambos os pais. E não a guarda unilateral para um deles apenas. O que ocorre é que, na maioria dos casos, e é isso que também acaba confundindo, é que o filho tende a residir fixamente com a mãe, né? Enquanto é o pai que sai de casa. Mas isso não tem a ver com a guarda, né? E sim com quem ele reside. Claro que às vezes pode ser que tenha sido fixada a guarda unilateral, né? Para um deles, mas pode ser também que tenha sido a guarda compartilhada e só o pai saiu de casa. E isso acontece muito em função da nossa sociedade, né? Eu vejo que, por exemplo, antigamente era o homem que saía para trabalhar e era a mãe que ficava em casa cuidando dos filhos, né? E em caso de separação, essa função continuava. Então, eu acho assim, a sociedade, infelizmente, machista, patriarcal, trouxe isso, né? Essa visão até hoje, nesse sentido de que é a mãe que tem mais direitos em ficar com a guarda da criança. Mas, na realidade, não. Ambos têm o mesmo direito, né? Tanto o pai quanto a mãe. Mas eu acho que... Não sei, eu tô aqui falando... partindo do senso que me parece comum. É que parece que realmente a mãe quer mais ficar do que o pai. Dificilmente uma mãe não quer, né? Me parece, né? Não sei. Também, mas hoje em dia eu vejo que é uma questão que tá mudando também. Porque hoje nós não somos só mães. A gente também tem as nossas carreiras e tudo mais. Então eu vejo que as mulheres não querem abandonar tudo mais em função dos filhos, né? Mas, claro, até tem papéis que se invertem em algumas famílias, né? Que hoje é o pai que fica em casa cuidando dos filhos e é a mulher que sai pra trabalhar, né? Mas sim, também tem essa questão de que, tipo, tem mulheres que acreditam que o homem não vai cuidar tão bem dos filhos quanto ela e coisa. São várias barreiras, né? Que trazem essa questão. Mas eu acredito que ainda hoje, por mais que... legalmente isso seja meio a meio, digamos, ninguém tenha prioridade, a realidade é que eu acho que a maioria das mães que acabam ficando, por isso que as pessoas têm essa consciência de que a mãe tem mais direito do que o pai de ficar. Exato. Exatamente. E até eu acho também, né, que, por exemplo, a pessoa que não tem essa informação, eu não tinha, por exemplo, eu sempre achei que a mãe tinha mais direitos. Acho que o próprio pai já vai meio que achando que vai perder, porque não, é a mãe que tem mais direito, ela vai ganhar, é óbvio, porque é a mãe, né? Eu acho que o próprio homem ele já vai derrotado, porque ele já... mas eu também não sei até que ponto também esse homem antigamente queria realmente ficar com os filhos, né? Claro, porque hoje até eu vejo que tem mudado muito isso. Eu vejo que os pais são muito mais presentes. E eles lutam também pela guarda. Exato. Eles realmente querem exercer a função de pai e não só deixar, tipo, vamos dar uma ajuda aqui no final do dia e tudo mais. Não. Sim. Realmente colocam a mão na massa e exercem realmente a função de pai, né? Não, e hoje em dia, tanto é que
o mais comum é a guarda compartilhada, né? Exato. Hoje em dia, realmente, a guarda compartilhada... É a guarda compartilhada. Exato. Tanto que se o juiz enxerga que não tem nada que desabone nem a conduta do pai, nem a conduta da mãe, normalmente ele estipula a guarda compartilhada para ambos, né? Mas, assim, ainda eu acho o judiciário um pouco retrógrado nesse sentido de... Não no sentido de favorecer a mãe, mas é porque realmente no judiciário acontece muito desses casos de abandono paterno, alguma coisa assim, e a mãe se socorrer, então, da justiça para buscar, né, os direitos do filho e tudo mais. Então... Enfim, mas essa questão da guarda compartilhada e quem vai ficar com a criança e tudo mais, pode ser super conversado pelo casal, pode ser previsto hoje em dia impacto antinupcial, antes mesmo de ter os filhos e tudo mais. Então, assim, é muito peculiar isso, né? Vai variar de família para família. De caso para caso. Sim. Então, é importante do casal conversar, né? Claro. Exato. E entender o desejo um do outro, né? E sem pensar no melhor interesse do filho, né? Esquecer as divergências pelo fato deles estarem se separando. Exato. E pensar no melhor interesse pro filho. Isso é o principal. Isso é o principal. Que às vezes muitos esquecem, né? Agora, essa pergunta 6 aqui Vamos ver isso aí. Se um filho menor de idade pode processar os pais. Então, e aí, Maria, o que tu me diz? Pode processar, visando, assim, pelo que nós estamos falando sobre questão de guarda e tudo, ele pode pedir uma execução de alimentos, uma revisional, tudo, e pode fala pertinho. Ele pode sim processar o pai, pedir uma revisional de alimentos. Olha só. Isso pode ocorrer. E aí, e quem representa a criança ou adolescente, né, nesse caso, é quem tá com a guarda da criança, né? Tá, sim. Então ela não vai sozinha lá, provavelmente. Não, até, por exemplo, quando não... É assim, né? É que pode processar os pais, mas é que... Sim, mas também pode ser os pais. Os pais estão casados. E o filho quer processar os pais sendo menor de idade. Isso ele pode? Representado pelo Ministério Público. Exato. Tá, não. É que a pergunta pra mim parecia isso, né? Sim. Parecia... Não parecia que tinha a ver com separação. separação. Essa pergunta ficou um pouco ampla, né? Porque eu não sabia se era... Porque falou os pais, parece que ele vai processar os dois ao mesmo tempo, né? Mas pode também. Pode. Não contem isso pras crianças, tá? Elas não podem ficar sabendo disso. Se elas ficar sabendo, vai dar problema. E é importante dizer que também pode ser os pais também, porque, por exemplo, se a criança já tá sob a guarda de uma avó, um tio, alguma questão, ela pode acabar processando tanto o pai quanto a mãe, né? Sim, se não é, porque assim, quando não é regulamentada a situação da criança, entende-se que a criança está tendo uma guarda fática sobre, ou com quem tá com ela, no caso. Então, pode ser... avós, tios, mãe, pai. Sim. Não necessariamente, né? Realmente a pergunta ficou... Dá pra pensar muitas coisas a respeito disso, né? O importante é que pode. Pergunta número 7. Se eu for pai antes dos 18 anos, meus deveres como adulto frente ao bebê são os mesmos? Ou meu tutor assume a responsabilidade até que eu tenha 18 anos? Sim, então, tanto o adolescente pai vai continuar a ter os mesmos direitos com relação aos pais, agora avós, quanto a criança que virá ao mundo, né? Vai ter com relação ao pai adolescente, né? Mas os mesmos direitos, o pai tem os mesmos direitos e o pai tem os mesmos deveres de um adulto? Exato, porque é o seguinte, o que acontece? Toda criança que nasce e adolescente tem proteção integral pela Constituição Federal. Então, no caso, os avós exercem essa proteção integral com o filho, esse que agora é adolescente pai, e o adolescente pai vai exercer com a criança. Mas o que acontece, na realidade, por ambos serem menores de idade, quem vai exercer, daí, digamos assim, uma dupla responsabilidade vai acabar sendo os avós, né? Mas tanto os avós vão ter, então, que continuar exercendo os deveres e responsabilidades que tinham já com o filho e vão ter que também ajudar na questão de assistência com o neto. Sim. Então, aquela frase de família,
tu te cuida que eu não vou ficar assumindo filho dos outros. Você fala isso aí. Né? Mas aí é importante também falar nessa questão, e até eu quis trazer isso também, que a condição da pessoa se tornar um adolescente pai não é motivo pros pais, avós falarem, agora tu se vira sozinho. Não. Em hipótese alguma, o adolescente se tornar pai vai extinguir o poder familiar, ou enfim, os deveres e responsabilidades que eles tinham com esse filho. Sim, ele tipo continua agora sendo menor de fez um idade. filho, ele se tornou um adulto, digamos, então não tem mais responsabilidade contigo. Não, continua Não. tendo. Continua Não pode ficar desamparado. Entendi. E até o que deve ser feito, realmente, é para que uma nova vida venha num mundo saudável, num ambiente saudável, e continuar, enfim, prestando apoio realmente a esse adolescente pai, para que ele continue a estudar, comece a trabalhar, se for maior de 16 anos, e se essa for a decisão, né, em conjunto da família, para que, então, ele se torne um adulto responsável, né, de suas escolhas, né. E aí, isso a gente liga à pergunta anterior. Porque daí ele tem o filho, o pai não quer, e ele processa o pai. Viu? Faz o caminho da outra pergunta. Não façam isso, gente. Não façam isso, não é legal. Tá, interessante. Pergunta 8. Posso usar da justiça para forçar a saída do meu filho de casa? Filho com 35 anos. Não, deve. Tu deve. Não. Isso aí não precisa. Isso aí eu mesmo respondo. E aí? Então, em função da extinção do poder familiar, sim, o pai pode forçar o filho a sair de casa, mas também não vai chutar o filho de casa, né? Não, claro, tô brincando. Pode se convidar a retirar, se Ser retirar. convidado a se retirar. Dizer pro filho pra ele seguir a vida dele. Entendeu? Sair de casa. Claro, óbvio, a gente não tem Claro, como. a gente não Nós tem- não temos como julgar todas as famílias do. Mas a maioria, claro, são casos e casos, mas eu acredito que grande parte dos filhos que têm 35 anos e moram com os pais têm culpa. Eles têm sentimento de culpa. Não, os pais Vão deixando? eles vão pelo fato do filho eles vão ainda estar na deixando e eles vão tem culpa no sentido de estar ali. de tratar às vezes o cara que tá ficando prendendo adulto ainda o filho. tá querendo não, ele tem ainda tá debaixo da asa do pai. Eu ainda acho assim, que se é um filho que ainda ajuda em casa, que, tipo, digamos assim, os custos dele ele cobre, Claro, etc. Eu não Claro, vejo como eu problema. falei, são casos e casos. A gente não pode... Até porque também a gente tem o princípio no direito de família que é da assistência mútua, né, no caso. Então, tanto o filho presta assistência para os pais, quanto os pais prestam assistência para o filho. Então, tem famílias que gostam de continuar assim. E tem caso do pai os pais ser um pouco doentes e o filho acabar ficando para cuidar. Não, Exato, claro, pai. eu falei brincando, mas é que... Não, claro, eu entendo. É que eu tô falando do cara folgado, que Sim, tá ali... exato. Não, E não- realmente. não, Ué, o cara é folgado, de 35 anos, que trabalha, é formado, não ajuda em casa, não, ajuda em faz nada. e ainda daí reclama de todo... Reclama. Daí E sim. quer roupa e comida. Mas, por exemplo, Roupa lavada eu e conheço comida um na caso, mesa. porque é um caso próximo, de que o cara já tinha, sei lá, uns 40 anos e morava com o pai e com a mãe. E a mãe falou, não posso mais ficar, estavam na praia, preciso voltar para casa. Mas por que tu não vai ficar? Tem mais uma semana. Não, porque o fulano tá em casa e ele não tem uma roupa limpa, eu tenho que voltar para limpar a roupa dele. Imagina. Não, pera um pouquinho. Por isso que eu tô dizendo que às vezes os pais são culpados, porque é óbvio que o cara que a mãe tem que voltar para casa para lavar a roupa dele, ele só consegue comer pedindo iFood, Claro. não vai querer sair, né? Isso é óbvio, né? Claro. E esse cara ainda quando casar, provavelmente ele quer uma mãe, não quer uma mulher. Exato. Então, assim, nesse caso é complicado, né? Nesse caso, o cara ainda casou com uns 46 anos, mais ou menos, assim. Mas Né? eu concordo, assim, que realmente se é um filho que não ajuda, que ajuda. só reclama, só quer cama, roupa lavada, comida na mesa. Comida na mesa. Enfim. São casos e casos, né? E existe uma... Talvez seja a super proteção ainda dos pais, né? Mas existe uma Mas coisa sim. muito boa, assim, da pessoa que já tá adulta, né? De morar sozinho, ser independente. Claro. É muito bom, né? Isso aí tem Com que... certeza. Não, isso tem que acontecer. Sim, as pessoas crescem muito, né? Evolui muito, né? Pô, tu não tem 35 ainda, né, cara? Então tá. Essa pessoa, isso aqui provavelmente foi um pai angustiado que mandou essa pergunta. Pode ser. Que acorda todo A dia. mãe vendo jogando videogame com 35 anos, assim. Né? Tipo, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu faço? Não, cara, eu dou se teu de- filho faz isso, eu vou te dar a dica.
Corta o Wi-Fi dele. Corta o Wi-Fi, desliga o cabo do Wi-Fi que ele se vai na hora. É brabo, né? Pergunta 9. Posso fazer inventário e divórcio em tabelionato sem precisar abrir um processo? Sim, desde que os filhos sejam maiores de idade e seja consensual, tá? Digo isso porque no inventário, se o filho herdeiro for menor de idade, o processo de inventário ele só pode ser realizado judicialmente, tá? Acontece que, se a gente estiver tratando de um divórcio, ele até pode ser realizado no tabelionato, mesmo que tenha filhos menores, desde que a parte referente aos filhos já esteja sendo tratada judicialmente. Ou seja, pensão alimentícia, guarda e convivência, que são os 3 fatores normalmente que são envolvidos realmente num divórcio com filhos menores de idade. Se estiver sendo tratado isso judicialmente e havendo consenso dos pais com relação ao divórcio e a partilha de bens, eles podem, sim, com a certidão de que já está sendo discutida essa questão sobre os filhos judicialmente, levar ao tabelionato e fazer a partilha e o divórcio deles extrajudicialmente no tabelionato de notas, sem problemas algum. E isso vale até, por exemplo, com relação ao divórcio e partilha de bens, eles não têm litígio, mas isso é incomum, tá? Só tô dando um exemplo. Aí eles podem, já que eles estão em consenso e não tem litígio, eles podem levar. Agora, mesmo que eles estiverem litigando com relação à questão dos filhos, também não tem problema, porque daí isso já vai estar sendo tramitado judicialmente, né? Mas eu digo que é incomum, porque normalmente quando o casal tá em consenso, ele tá em consenso sobre tudo, e quando não tá em consenso, normalmente também é sobre tudo. Então, e quando o casal já tá em consenso, também com relação à questão dos filhos, normalmente eles já fazem um acordo com os advogados, né? E levam isso só para ser homologado judicialmente, né? Não precisa daí passar por um processo, discutir tudo. Tá? Interessante, interessante. Estamos indo agora para a última pergunta e depois vamos ter a pergunta bônus aí. Né? Então, fica até o final, gente. Vocês vão ter a pergunta bônus. Posso registrar meu enteado como meu filho? Após quanto tempo pode ser reconhecida a paternidade socioafetiva? Sim, é possível registrar. Inclusive, a criança ela pode ter o nome do padrasto ou madrasta como no seu registro como sendo do pai ou da mãe. E não há um tempo de quando pode ser registrado. Pode ser registrado a qualquer momento e até depois após a morte. Tá, mas mesmo que ela seja registrada, tem o pai lá, o pai... E sim, isso se chama multiparentalidade. Ele vai ter... Não que vai tirar o pai... Não vai tirar. Então tira esse aqui e bota esse aqui. Não, vai ser multiparentalidade. Mas a criança precisa estar querendo isso ou não? Ela não tem o poder sobre isso, a mãe ou o pai, no caso? Não, tem que ser em consenso. De todo mundo. E o pai ou a mãe tem que permitir também. Todo mundo tem que permitir. Tu diz Vamos pintar que é o pai, né? A mãe ficou com a criança, aí tem o pai que aí a mãe casa de novo. Aí quer botar o nome do padrasto na criança. O pai tem que deixar também? O pai da criança, o genitor mesmo tem que consentir isso? Não, acho que isso é da criança, do interesse da criança. Não, é do interesse da criança. Do interesse da criança. Tá. Entendi. Então não é... Aí ficam botando vários sobrenomes ali. E o reconhecimento pode ser a qualquer momento. Tá, e vamos pintar mais uma vez. Não sei se eu tô... Vamos ser que a mãe se separe de novo desse aqui, que ela já botou o nome. E case de novo. Tem que tirar aquele nome ou continua e bota mais um? Não, pode botar mais um. Vai colocando nome. Depende de quanto realmente a criança tem em relação com aquela pessoa. Tirar o nome depois de colocar? Sim, é possível. Também dá pra voltar atrás. Não, depois que tu reconhece um filho como se eu fosse, tu não pode voltar atrás. Tá, e vou. Essa aí eu não sabia. Tá, casou, tá, daí a mãe separou do segundo que ela já tinha botado o nome também. Tá. Esse aqui também tem que pagar pensão?
Ah, sim, tem essa questão que pode sim, tu pode... Aí os dois pagam pensão. É, Sim, exato. porque ele reconheceu como Filho, exato. Até em questão de herança, né? Pois é, daí é. Sim, que ela vai Reconheceu, receber. tipo assim, reconheceu como filho mesmo, reconheceu Direito igual como não é filho. só no nome. Vai ter Não, é com Ah, todos vai os ter direitos tudo. e deveres. isso aí É não- como se fosse uma adoção, né? Sim, Só sim. que... Isso aí eu não sabia, não fazia a mínima ideia que isso era possível, né? Uhum. Interessante, gente, viu só? Então, Sim, até aí a pessoa falece, ela também vai receber duas heranças. Que tem 2 pais, né? Ou mais, então... vamos arrumar. Interessante, isso aí eu não sabia mesmo. Interessante. Então tá, gente, chegamos aí à última. E agora a gente vai dar uma comentada aí no caso Larissa Manoela. Eu confesso que eu não acompanhei muito, acompanhei mais os memes do que a notícia Não em viu si. ainda? Não ficou esperando acordar na entrevista no Fantástico? Nem Tinha meme que o Fantástico demorou muito pra botar o ar. eu nem sabia que ia dar no Ai, Fantástico. sim, né? Eu Eles tava estavam todo- pro final. só na repercussão, né? Tava ótimo pra eles. Eu acho que teve 11 milhões de espectadores, Eu uma tava coisa totalmente assim. por fora, assim, nem sabia de nada, assim. Sim, bateu um Eu recorde de vi no audiência. dia seguinte no Globoplay. Eu fiquei sabendo mais pelos memes, né? Uhum. Mas entra um pouco em relação ao que a gente falou. Eu trouxe essa pergunta nos primeiros episódios lá, mas ela não tinha a ver. Depois a gente acabou falando de direito do trabalho. E a gente acabou falando de crianças que viram dos artistas e tal, né? Então no último episódio a gente falou sobre isso. E a gente até falou dessa questão um pouco dos pais, né? De quem controla o dinheiro, como é que é realizada essa questão. E a gente comentou que ainda realmente falta uma regulamentação mais específica acerca desse tema, né? E acho que isso veio para realmente... Claro, né? Como eu falei, eu não sei direito a história. Eu já vi um outro lado do tipo assim, que é uma narrativa dela, né? Mas, inclusive, depois do episódio da Larissa Manoela, os deputados agora essa semana entregaram um projeto de lei da lei Larissa Manoela, justamente para regulamentar essa questão de trabalho infantil, tudo que tá assim passando com ela e tal, e do poder do controle sobre os bens, né? É que o direito vai se adaptando a cada... Conforme a realidade. realidade. Sim, Então, claro. isso é uma situação muito nova, né? Digamos assim, das crianças trabalhando com televisão em específico, não. Mas da internet, sim, Claro. né? É nova, mas ela tem 18 anos de carreira, né? Não, sim, Tão sim, nova, ela né? Mas sim. digamos que nunca tinha dado um problema que chegou à tona, né? Sim. Mas depois eu não sei se é verdade, enfim, eu até cheguei a ver no Instagram que alguns outras celebridades, tipo Bruna Marquezine... Marina Rui Barbosa. Não, a Marina Rui Barbosa não. Mas aí um outro ex-namorado também da Larissa Manoela A Maísa. chegaram a comentar que também tiveram uma certa treta aí com os pais nessa questão. Que a Bruna Marquezine também, ela começou a administrar... A mãe dela era a empresária dela e aí depois, quando ela fez 18 anos, ela Acredito começou que a gerir a carreira deve dela. ser a realidade. É que, claro, né? No caso da Larissa Manoela, a gente tá falando de um tipo assim, me dá o dinheiro pra pagar 1 milho, né? A gente tá falando. Mas imagina que as outras crianças não têm noção também, né? Porque elas podem chegar, beleza, tenho tudo que eu quero, mas eu não tenho noção de quanto eu ganhei, de quanto poder aquisitivo quanto dinheiro. Não tem noção do quanto construiu de patrimônio. Provavelmente a criança não tem essa noção, assim, né? Então, claro, no caso dela, a gente tá falando de uma coisa extrema, assim, né? Claro. Do pai que mandava o Pix direto pro cara do milho pra não pagar pra ela. Né? Ela não tinha controle algum sobre o É, dinheiro dela, né? Então, claro, a gente tá falando... E também não se espera, né? Teoricamente, não se espera que um pai vai fazer isso, né? Exatamente. Isso se caracteriza como violência patrimonial e psicológica, né? Eles usurparam, na realidade... Digamos assim, eu tô falando aqui, mas eu vou falar mais imparcial, porque com base no que saiu na mídia, né? no que foi relatado. Que foi ela né? mesma que disse, né? Óbvio. Exato. Pode ser que ela esteja Mas mentindo, nesse pode. Né? sentido, tecnicamente, eles usurparam, sim, do poder familiar que eles detinham, né? Porque o que acontece? Os pais... eles têm poder sobre a administração dos bens dos filhos enquanto eles são menores de idade. Então, eles têm poder para gerir as contas, vender, enfim... Vender até não, tem que alienar desde que tenha... Justificativo e tudo mais. Mas eles têm o direito à posse, à administração, o gozo, até né? O uso e percepção de todos os frutos desses bens, assim. É que, claro, no caso dela, ela é uma artista e isso é uma minoria da população. Claro, isso é uma porcentagem quase nada. Mas, com a questão da internet, por exemplo, que
com a internet, qualquer um, podemos dizer assim, pode ficar famoso, né? Qualquer criança TikTok hoje influenciadora pode ganhar dinheiro, por exemplo, né? Canais no YouTube, coisas que envolvam jogos, por exemplo. Claro. Todo mundo é muito... Não é só o artista da TV, é um funil do funil, assim, né? Tem meia dúzia na então, mas o que ficou muito claro no caso da Larissa Manoela é que ela sofreu uma violência patrimonial e psicológica. Patrimonial no sentido que os pais usaram disso para fazer uma chantagem emocional, o controle financeiro dela para fazer uma chantagem emocional e controlar a vida dela. E até ocultar patrimônio, né? E a psicológica fizeram toda uma chantagem, ela foi humilhada também, né? Então ela viu que ela também não tinha... E além disso, ela fizeram uma chantagem os pais, propriamente, quando ela expôs aqueles áudios, dizendo que não queriam nem considerá-la mais como filha. Que a mãe só daria título de mãe. De mãe, tudo isso. Eles usaram. Então, e é isso aí que aconteceu, ele se enquadra e se aplica na Lei Maria da Penha, né? Que muitas pessoas acham que a Lei Maria da Penha ela só é aplicada para violência doméstica, mas não, ela é tanto também com a violência de pais e filhos. Além da violência doméstica, exatamente. E na seara civil, ela também pode entrar com uma ação de prestação de contas e tudo mais. Mas ela falou que não quer brigar com os pais, enfim. Eu até, nesse sentido, eu achei ela super superior, assim, né? É que assim, né? Mas é aquela coisa, a gente não sabe a realidade dos fatos. Muita gente se surpreendeu pelo fato dela só ter 18 milhões, né? Não, mas aí eu vi bastante assim, pô, mas o que eu tanto tempo trabalhando e só tinha 18 milhões de patrimônio, né? Mas o que eu entendi que os 18 milhões era referente ao patrimônio que ela detinha numa empresa só, que foi a que ela tinha menor porcentagem. Tá. Não que o patrimônio dela fosse só 18 milhões. Eu entendi que muita gente entendeu como se fosse só 18 milhões. Mas tem outra, não. né? Claro, eu não tenho nada, né? Se alguém me tirar tudo, pra mim recuperar o pouco que eu tenho, ela perde tudo hoje, amanhã tem 200 marcas patrocinando ela. A quantidade de seguidores que ela ganhou depois dessa entrevista é absurdo. Claro. Tanto que ela já renegociou vários dos contratos e tudo mais. Até pra poder transferir de uma empresa para outra. Exato. Pelo que eu entendi, eram 3 empresas, né? A tal da Dalari, que foi criada lá em 2014, quando ela era menor de idade. Aí ela abriu, depois, quando fez 19 anos, uma empresa unipessoal, só a dela. Só que daí os pais tinham amplos poderes para administrar e gerir a empresa. E aí, agora, no ano de ano passado, fizeram uma holding. E a ideia era fazer essa holding para transferir o patrimônio todo que tinha na Dalari para essa holding. E aí não foi realizada essa transferência, né? E aí, pelo que eu entendi, os contratos, ela já estava renegociando pro nome dela, pra empresa única dela, que era onde agora ela fatura as coisas. No caso dela, que 18 milhões é uma coisa que faça tanta diferença, digamos assim, esse não é o grande problema. O problema todo porque poderia ser R$50, né? O problema é a postura dos pais diante daquilo ali. Não, acho que o caso é esse, porque pode ter um outro filho artista que ganhe 10 mil e os pais podem estar fazendo isso também, né? Então não é nem a questão do valor em si, né? É a atitude dos pais. E de como o direito, né? Como é que chama? Os advogados, o juiz, não sei como é que eu esqueci a palavra agora, vão lidar a partir disso com outros casos. Exatamente. Né? Porque não é a questão do valor em si, mas de como como é que se diz? As leis aí, a jurisprudência? Acho que isso vai lidar com vai a partir disso, né? Exato. As leis mudam também de acordo com a demanda e a realidade da nossa cidade. Exato. Um caso é o caso do menino Bernardo. Foi criada a lei justamente após esse episódio, né? Sim. Então... Às vezes é muito triste a gente falar isso, mas tem que acontecer uma coisa muito triste para as pessoas se conscientizarem. Ou mudar. Ou até mesmo... Porque às vezes o direito, ele não... tem todas as leis. Porque assim, né? Elas vão é uma coisa tão absurda que tu não vai... Vamos inventar uma lei que protege o pai que rouba 18 milhões da filha. Pelo menos vamos supor que isso vai acontecer, né? Exatamente. Então tu acaba tendo que criar uma coisa a partir de Até porque é uma minoria criança que começa a trabalhar desde os 4 anos de idade. Óbvio, né? Um monte de criança que trabalha a partir dos 4 anos e quando chega no maior de idade tem 18 milhões guardados. Os pais estão tudo enriquecendo
São pouquíssimos que conseguem. Por isso que bom e ao mesmo tempo que ruim que tá acontecendo isso, mas que bom que agora a gente pode conversar mais sobre isso e pensar numa forma de regulamentar isso para que no futuro não comece não aconteça, né, com tanta frequência. Uma outra coisa que me ocorreu, mas que pode ter, tá muito em alta antes de fazer vaquinhas, né, virtuais, né? Porque daqui a pouco, assim, um pai pode inventar uma vaquinha para uma criança. Eu já vi, isso já aconteceu um tempo atrás com... a criança realmente era doente, né? Então, vou fazer uma vaquinha. Aí os pais arrecadaram um monte de dinheiro e gastaram dinheiro para viajar, né? E também tem não tem tanto a ver, mas pode, porque isso pode crescer. Tá muito em alta esse lance. Todo mundo lá faz vaquinha para arrecadar dinheiro. Meu filho é doente, vamos arrecadar. Legal, acho uma ótima, mas tu não vai imaginar que um pai arrecada um dinheiro para um filho, para uma boa causa e gasta o dinheiro com outra coisa. Mas já aconteceu, né? Mas às vezes também isso acontece sendo como um golpe e o filho nem ser doente, né? Não, claro, também, né? Esse caso que eu sei que é um casal, acho que de Joinville, a criança realmente era doente, mas os pais ganharam tanto dinheiro que, tipo assim... Que até viajar. Vamos gastar pra viajar, comprar um carro, vamos, né? Isso também precisa daqui a pouco... E não pensou na criança, nem até provavelmente no futuro, né? Conseguir esse dinheiro, vou guardar pro futuro da criança. Então acredito que isso também vai ter que ser pensado, porque isso vai ser cada vez mais comum, né? Eu vejo, assim, né, que, trazendo isso que vocês falaram, eu vejo que essa questão dos pais empresarial, os filhos confunde muito a relação de pai e empresário. Exato. E aí fica uma relação misturada. É isso, confunde os papéis. Misturam-se os papéis. Exato. E, bom, trazendo do viés psicológico, assim, eu vi que teve umas psicólogas que comentaram que, enfim, pelo que foi trazido, né, pela Larissa, eles teriam um viés narcisista, uma coisa assim. Exatamente. Enfim, então, que pais narcisistas normalmente tendem a controlar mais os filhos e tudo mais, assim, então... Mas eu acho que também pode ser que tenha sido esse viés em função dessa mistura, né? Mas também assim, né? Pensando, claro, isso aí daí quem vai decidir. E a violência psicológica que ela passou, né? Pelo fato de... E ela cresceu e eles não percebem isso. Mas quem, por exemplo, assim, né? Eu tenho um filho, meu filho ficou famoso. Tá, mas quem vai cuidar do dinheiro dele a não ser os pais também, né? Claro, não, com certeza. Como mudar isso, né? Exato. Claro. Sim, se ele ficou famoso e era menor de idade, não tem como. Vou deixar para um terceiro cuidar? Não, vai ter que ser os pais, só tem que... Ou o que as pessoas fazem daí é contratar um empresário, né? Mas aí também tem gente que desiste. Exato, por causa da questão da de qualquer forma, os pais vão ser responsáveis por aquilo ali. Sim, por administrar não tem a partir de agora, a criança de 6 anos é responsável pelo que ganha. Não. Não tem muito o que fazer, né? Mas, claro, eles vão administrar a questão financeira e tudo mais do filho, mas... no caso, daí contrataria uma pessoa pra pelo menos ser empresário e tudo mais. Claro, sim. Até esse ex-namorado da Larissa aí falou que o ideal é que pais que enfim, os filhos começam a ter, ter assessoria jurídica, a ter empresário, a ter contabilidade, coisa, pra não ficar na carga só dos pais. E os pais realmente se deterem no papel de pais, né? E ter essa, de repente, meio terceirizado e obrigar que uma parte daquilo que entra seja guardado para a criança administrar no futuro, né? Então, exato. Falta justamente a regulamentação, né? Eu acho que tomara que a partir disso, por isso que eu sou a favor, já falei, de todos os negócios ser igual Chaves, adulto vestido de criança. Aquilo é o ideal, o cara é adulto, ele faz o papel de criança de 8 anos de idade e tá tudo certo. Ou que nem na Malhação, né? Na Malhação, os adolescentes da escola, os marmanjos barbudos. É verdade. Tem 13 anos. Para, o cara tem 45 anos já. Pois é, eu era da época da Malhação do Cabeção. Tinha, Mocotó, eu sou velho já, né? Bastante. Então tá, gente, esse é o caso Larissa Manoela. Espero que isso... Vamos aguardar os próximos capítulos. Vai ter muita repercussão ainda. Nossa. Vai. Graças a Deus, meus pais não mexeram nos 18 milhões que eu tinha guardado, não deu problema. Hoje peguei esse dinheiro e montei esse estúdio aqui. Gente, muito obrigado, meninas, pela presença de vocês aí, pelas respostas. É muita informação boa mesmo aí que a gente consegue extrair nesse podcast. Obrigado, Maria, pela participação aí. Obrigada pelo convite. Próximo mês aí estamos decidindo ainda o nosso assunto. Temos muitos assuntos para ser tratados, muitas ideias de assuntos aí.
Quem sabe a gente não traz a própria Larissa Manoela aqui pra dar uma entrevista. Que agora Ela vai estar um pouco ocupada. Ela tá meio sem dinheiro, de repente se a gente oferecer uns R$150, ela vem, né? Quem sabe? Ô, Larissa, queremos você aqui, hein? Mas, imagina. Mas eu acho que essa questão, realmente, pelo que eu entendi, é que realmente os 18 milhões não era só o... Sim. Era o que realmente tinha no patrimônio de uma das empresas, não que ela... Não, Sim, não é sim. Ela não está com falta de dinheiro. Não, Não, provavelmente não, né? Ela também acho que não tá, né? não. Se fosse R$18, de repente, não. Então tá, gente, muito obrigado aí pela audiência de todos. Até a próxima. Confiram os outros vídeos que nós temos aí. Agora tá saindo corte também aí das perguntas divididas. Fica mais fácil pra galera ir pontual na pergunta que quer. Um abraço a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau.